Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de programação back-end. Eu vou te mostrar passo a passo como você pode criar um back-end Node.js com Express, TypeScript e uma arquitetura bem interessante para projetos de até média complexidade. Então, se você estava procurando realmente um aulão passo a passo completinho, você encontrou. Então já deixa aí o seu like para prestigiar o meu trabalho aqui no YouTube. Dá uma olhada aqui na descrição se você precisar de links para instalação do ambiente na sua máquina e vamos lá! Como eu mencionei, a gente vai utilizar Node.js, então é preciso que vocês tenham na máquina de vocês o Node.js instalado, tá? Eu deixei aqui na descrição da nossa live um vídeo onde eu ensino como que vocês instalam o Node.js na máquina de vocês. Mas é bem simples, tá? Nodejs.org, clica nesse botão verde e instala até o final. Além do Node.js, eu vou utilizar também aqui o Visual Studio Code, que é o nosso editor de código. Tá? O editor de código é mais utilizado para desenvolvimento com Node.js. Não é o único, né? Não é a única opção que vocês têm, mas é a mais utilizada no mercado. No mesmo vídeo que eu ensino a instalar o Node, eu ensino a instalar também o Visual Studio Code. Beleza? Nesse mesmo vídeo também ensino a instalar o Git, que é uma ferramenta para versionar, para salvar o código de vocês na nuvem e também para poder clonar o código deste projeto, certo? Na descrição aqui da live eu deixo sempre para vocês o transcript do material e os fontes, né, no GitHub. No mesmo transcript, na verdade, tem um formulário para vocês cadastrarem e baixarem os fontes do GitHub. Beleza? Então, a partir do pressuposto aqui que vocês têm Node na máquina, que vocês têm o Visual Studio Code na máquina, tá? E que vocês já sabem minimamente aí programar JavaScript, certo? Beleza, então vamos criar o nosso projeto. Para criar um projeto, primeiro passo, você vai abrir o terminal. Você pode ir aqui em terminal, new terminal, ou né, tem atalho, no meu aqui é Ctrl crase, só que eu estou no Mac, tá? Então eu não sei os atalhos de cabeça no Windows. Tá? Daí tem que ver aí caso a caso, mas tem um atalho para terminal também. Se você for aqui em terminal, new terminal, vai aparecer para você o atalho que você deve apertar aí na sua máquina para abrir a janelinha aqui, tá? Então, aqui no terminal, você vai navegar para dentro de alguma pasta onde você guarde seus projetos, certo? Eu tenho uma pasta aqui no meu computador, Node Projects, mas eu costumo criar no desktop aqui durante as lives, porque depois eu excluo o projeto, né? Então, eu vou navegar para o desktop, cd desktop, e dentro do desktop eu vou criar uma pasta nova para o nosso projeto que a gente vai criar aqui nessa aula, tá? Vou chamar aqui de Web API, beleza? Nome bem criativo. Tá? mkdir, espaço Web API. Vou entrar na pasta Web API. E dentro dessa pasta, né, você vai rodar o seguinte comando para inicializar um projeto Node. É o npm init -y, certo? Esse comando aqui, ele inicializa um projeto na pasta que você está. Essa inicialização, na verdade, nada mais é do que a criação do arquivo de configuração. Beleza? Então agora a gente pode vir aqui em Open, Luiz Tools Desktop, eu chamei de Web API, está aqui o meu projeto. Tá? Então reparem que, por enquanto, ele tem apenas um arquivo package.json, que é um arquivo aí de configuração. Mas, obviamente, a gente vai colocar mais coisas neste projeto, né? Então, vamos voltar para o terminal e vamos começar instalando as dependências que nós vamos precisar. Então, todo projeto Node.js, ele costuma precisar de dependências externas, de bibliotecas, né, para fazer coisas que você queira, né? Então, no meu projeto eu vou querer, por exemplo, que ele seja um back-end. Então você vai precisar de um pacote para criação de web server, né? Para criação de um ambiente que permita expor rotas, né? Para que vão ser chamadas por outros sistemas ou por usuários, enfim, certo? Então esse é um exemplo. Luiz, eu quero também salvar coisas no banco de dados. Aí você vai ter que instalar um pacote do seu banco de dados. Tá? Então
Dependendo do que você quer fazer na sua aplicação, você vai ter que instalar um ou mais pacotes. Como é que eu instalo um pacote? O comando é npm install, e aí você coloca o nome do pacote, certo? Eu vou colocar o nome aqui de todos os pacotes que nós vamos utilizar nessa aula. Tá? Isso é opcional, você pode instalar um a um ou pode instalar todos de uma vez só. Nós vamos precisar do pacote Express. O que é o Express? Express é um pacote para criação de Web API, para criação de back-end. Então ele vai fornecer para a gente funções e objetos fundamentais para a criação de Web APIs. Tá? Ele é o que a gente chama de Web Framework. Para melhorar a segurança do Express, né, a gente vai instalar mais alguns pacotes. Eu vou instalar o Helmet, que é um pacote de segurança. Tá? Ele vai proteger meu back-end de alguns ataques bem comuns. Se não me engano, 11 brechas de segurança bem comuns. Ele ajuda a proteger. Eu vou instalar também o Cores, que é um pacote necessário. Ele não é obrigatório para essa nossa aula, mas ele é necessário caso vocês venham a querer, em outro momento, criar um front-end para a aplicação de vocês. Uma aplicação com interface gráfica que vai conversar com o back-end de vocês. Daí vocês precisam desse Cores aqui, certo? Outro pacote que nós vamos precisar, o .env. O .env ele é um pacote de configuração. Ele facilita o carregamento de configurações da nossa aplicação. Vou mostrar como é que utiliza cada um deles, ok? Vou instalar também o Morgan. O que o Morgan faz? O Morgan ele é um pacote para exibir no terminal da aplicação de vocês o que está acontecendo com ela. Para a gente conseguir saber facilmente, né, as requisições estão chegando no nosso back-end. E por fim, eu vou instalar o pacote express-async-errors, que é um pacote para fazer a captura de erros assíncronos no nosso back-end. Tá? Vou mostrar na prática como é que utiliza cada um desses pacotes. Estamos apenas fazendo uma única instalação para ganhar tempo. Então dá um Enter e espera eles instalarem. Beleza? Então, pacotes instalados. Hora da gente fazer uma segunda rodada de instalações. Por que uma segunda rodada? Esses pacotes aqui são as dependências de produção. São os pacotes que nós vamos precisar utilizar para a programação da nossa aplicação. Para o funcionamento da nossa aplicação. Além dos pacotes necessários para o funcionamento da aplicação, algumas vezes a gente precisa de pacotes para nos auxiliar no desenvolvimento da aplicação. Ou seja, de algumas bibliotecas, frameworks, etc., que nos tornem mais produtivos, que facilitam a nossa programação, mas que não impactam de verdade no funcionamento dela. Não vão sequer para a produção. É o que a gente chama de dependências de desenvolvimento. Então, essas aqui são dependências de produção mesmo, para funcionamento, e eu quero instalar mais algumas dependências de desenvolvimento. Como é que eu instalo uma dependência de desenvolvimento? npm install -d maiúsculo, que é justamente para diferenciar das outras dependências, e aí eu coloco o nome delas. A primeira dependência de desenvolvimento que a gente vai precisar é o TypeScript. Por quê? Node.js, por padrão, ele funciona com JavaScript. Se eu quero utilizar TypeScript no meu projeto, eu preciso instalar ele no projeto. Como o TypeScript ele é um recurso de desenvolvimento, ele não é um recurso de produção. Né? Em produção a gente manda a versão compilada do projeto, a versão compilada é sempre o JavaScript. Né? Eu instalo ele com uma dependência de desenvolvimento, certo? Um outro pacote de desenvolvimento que a gente vai utilizar é o TS-Node. O que é o TS-Node? O TS-Node ele é um executável de programas TypeScript. Ele vai facilitar a nossa programação, porque via de regra, como é que eu executaria um programa escrito em TypeScript? Eu teria que compilar ele primeiro, na verdade o termo técnico é transpilar, né, porque não ocorre uma compilação, porque não é nada binário, né, é só uma troca de linguagem de TypeScript para JavaScript, mas eu teria que fazer essa transpilação e depois executar o JavaScript. Com o TS-Node a gente faz uma coisa só, né? É mais fácil, mais produtivo a gente programar TypeScript utilizando o TS-Node. E, por fim, as minhas outras dependências de desenvolvimento, elas são o que a gente chama de types, certo? O que são types?
Por TypeScript funcionar corretamente, ele tem que conhecer os tipos da sua aplicação. E quando a gente trabalha com pacotes de terceiros, muitos pacotes terceiros são construídos com JavaScript. Logo, eles não têm tipos, não têm types. Mas existem bibliotecas, né, específicas só com a tipagem dos pacotes que a gente pode estar importando na aplicação quando necessário, né, quando a gente for trabalhar com TypeScript. Então, por exemplo, o Express. Se eu quero que o Express funcione bem com TypeScript, eu adiciono o @types/express. A mesma coisa o course, a mesma coisa o helmet e a mesma coisa o .env e o Morgan. Tá? Então, estou adicionando aqui o @types/ cada um dos pacotes que a gente instalou anteriormente. Estou instalando os types dele, além do TypeScript e do TS Node em si. Para quem já trabalha com TypeScript, nenhuma novidade, já está acostumado com isso aqui, né? Só deu um pouco mais de explicação aí, porque foram vários os pacotes. Beleza? Próximo passo. Tá? Então eu já tenho agora, o que eu tenho aqui na minha aplicação? Tenho o package.json, que é o arquivo de configuração geral. Reparem como ele tem aqui as dependências, que são os pacotes de produção, e as dev dependencies, que são os pacotes de desenvolvimento apenas. Eu tenho um package lock.json que é relacionado ao versionamento da árvore de dependências, a gente não mexe nesse arquivo aqui, e a Node Modules que tem as dependências instaladas. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que configurar o TypeScript nesse projeto. Antes da gente sair programando, eu tenho que preparar o ambiente, fazer o setup do projeto. É o que eu estou fazendo aqui. Próxima etapa, setup do TypeScript. Uma vez que eu estou com o TypeScript instalado, para configurar ele, é o seguinte comando. npx, dentro da pasta do projeto, tá? npx, tsc, --init. Ok? Com esse comando aqui, eu inicializo as configurações do TypeScript no meu projeto. Essas configurações ficam neste arquivo aqui, ó, tsconfig.json. Nesse arquivo aqui, você configura tudo relacionado ao TypeScript. Ok? Você pode configurar qual é a versão, né, que você vai utilizar. No caso, a questão de utilizar é S 2016. Você configura também qual o padrão para módulos da sua aplicação. Né, se vai ser CommonJS ou ES Modules. Você consegue configurar também, aqui ó, em rootdir, qual vai ser o caminho para os fontes da sua aplicação. Uma boa prática é você colocar os fontes da aplicação dentro de uma pasta src, de source, de fontes em inglês. Então você pode criar aqui na sua aplicação uma pasta src. E aí os arquivos da aplicação você coloca aqui dentro. Luiz, por que eu não coloco, né, na raiz? Porque na raiz ficam os arquivos de configuração, ficam as dependências. Né? Os fontes é uma boa prática guardar na pasta de fontes, na pasta src. Beleza? O que mais? Eu também posso configurar aqui, né, o Module Resolution, que é como... Tá a documentação aqui do lado, tá? Tô falando coisas que estão escritas aqui do lado. Né? Ó, especifica como o TypeScript procura por um arquivo dado um especificador de módulo. Né? Então, basicamente, como vai funcionar lá a busca das dependências pelo TypeScript. Né? Esse aqui já é o padrão, tá? Eu descomentei esse Node 10, se eu deixar comentado, ele vai ser esse Node 10 aqui. Tá? Se você deixar comentada a configuração, ela vai ser a que está escrita aqui. Se você descomentar, espera-se que você mude este valor, certo? Que nem eu mudei aqui o rootdir, por exemplo. Tá bom? Então, do jeito que se eu deixar assim, dá na mesma que deixar comentado. O que mais? Base URL, você pode deixar aí o ponto, né, ou o ponto barra, que é a pasta atual da aplicação. Né? Uma outra configuração que é legal da gente fazer aqui é o altdirs. Deixa eu ver, cadê aqui? Altdirs. Ó, tem o altdir aqui. É esse mesmo. Tá? Ó, altdir. O que é o altdir? Qual é a pasta que vão ser enviados os arquivos depois de transpilados. Né? Então, porque via de regra, se eu fizer a transpilação, se eu mandar compilar o TypeScript para JavaScript, ele vai jogar na própria pasta onde tinha os arquivos TS, ele vai jogar os arquivos JS também, daí vira uma bagunça. Então, também é uma boa prática você criar uma pasta dist para ser o seu altdir.
Assim, quando você fizer alguma transpilação, ele vai jogar os seus arquivos transpilados na dist, certo? Então você pode criar aqui, ó, uma pasta dist. Beleza? O que mais? Tem várias configurações aqui que a gente pode mexer, né? A maioria não afeta em nada aqui pra gente, né? E uma que vale a pena a gente adicionar, né? Porque eu posso adicionar também configurações a mais, tá? Uma que vale a pena a gente adicionar é aqui no final, a gente coloca uma vírgula, quebra a linha, e aí coloca uma configuração para o TS Node. Tá? TS Node, lembrando que é um pacote que a gente instalou para executar mais fácil os arquivos TypeScript. E aí você pode colocar aqui, ó, um transpile only como true. Essa configuração aqui dá um ganho de performance bem interessante, principalmente para ambientes com pouca memória RAM. Tá? Essa é uma dica aí para vocês. Às vezes a gente quer rodar e está com pouca memória na máquina, ou quer rodar num VPS com pouca memória, o nosso back-end. Esse transpile only aqui como true ajuda bastante aí, reduz o consumo de memória, tá? De vocês. Beleza? Então, fiz aqui configurações. Conforme a necessidade, a gente pode configurar algumas outras coisas a mais ou coisas a menos, tá? Fica aqui para vocês. Próxima etapa de configuração. Vamos configurar as variáveis de ambiente. O que são variáveis de ambiente? Variáveis de ambiente, caso você não saiba, são as configurações gerais do seu projeto, né? Configurações de ambiente do seu projeto. Então, cria um novo arquivo, dá o nome de .env para ele, certo? E a única configuração que a gente vai precisar nesse primeiro momento é a configuração port. Configuração port, ela diz para o Node.js, né? Em qual porta, na verdade diz para a máquina, né? Diz para o Windows, ou para o Linux, enfim, qual porta que sua Web API vai ficar ocupada, né? Qual porta ela vai ocupar, aguardando requisições. Tá? Via de regra, todo computador ele tem 65.535 portas disponíveis para as aplicações se conectarem com a internet. Tá? E aí cada aplicação tem que estar numa porta específica para funcionar. No caso do Node.js, a porta mais comumente utilizada é a porta 3000, que é essa aqui que eu estou especificando. Beleza? Então essa porta 3000 aqui não é a única que vai funcionar, você pode colocar em qualquer porta que estiver disponível na sua máquina, mas geralmente aplicações Node a gente coloca na 3000. Então quando for se comunicar com esse back-end, eu tenho que lembrar disso, que ele está na minha máquina local, na porta 3000. Beleza? Uma última configuração aqui, vale a pena a gente criar um arquivo gitignore. O arquivo gitignore é para a gente especificar quais arquivos não devem ser salvos no nosso repositório na nuvem, né, lá no GitHub, por exemplo. Né? Então, o que eu quero que não seja salvo? Eu quero que o .env não seja salvo, porque o .env às vezes tem senhas, às vezes tem informações delicadas, eu não quero que ele seja salvo. E eu também não quero que seja salva a pasta dist, certo? Porque a pasta dist é uma pasta temporária de arquivos transpilados. Não faz sentido eu salvar ela no repositório, tá bom? Então esses dois, o arquivo e essa pasta, é interessante aí a gente deixar no gitignore, que é o arquivo que diz para o Git o que ele não deve salvar. Beleza? Legal. Show. Então essa etapa inicial aqui, ela é chata, mas ela é necessária apenas uma única vez, certo? Depois que você termina essa etapa inicial, você tem a garantia de que está tudo já configurado e aí é só realmente tocar ficha na programação. Então é a ordem que eu recomendo para vocês. Primeiro vocês, obviamente, tenham em mente o que vocês querem construir, depois façam o setup do projeto e a próxima etapa é o que a gente chama de etapa de arquitetura. Você definir quais são as camadas que vai ter no teu back-end. Como é que vai funcionar o fluxo, né, de processamento das requisições no teu back-end. E aí existem diversas maneiras de vocês modelarem a estrutura de pastas e a arquitetura, né, da informação do back-end de vocês. Vou trazer aqui uma dentre as milhares de possíveis abordagens, uma abordagem que funciona bem, uma abordagem bem profissional, que é utilizada aí em muitas empresas, mas que não é uma abordagem definitiva, tá? Que vai atender todos os cenários da vida de vocês. Mas boa parte dos cenários, pequenos até médios, né, vai atender e muito bem, tá? Médios, média complexidade, carga e etc. Tá bom? Então vamos lá. Quais vão ser as nossas pastas? Beleza?
Primeiro que tudo que é do projeto vai ficar dentro do SRC. Vai ficar dentro da nossa pasta de fontes. Então, lá dentro do SRC, eu vou ter uma pasta para os routers, certo? O que são os routers, Luiz? Vou escrever aqui, mas depois eu vou apagar, tá? Senão vai ficar aqui, só para explicar para vocês. O que vão ser os routers? Imagina que um usuário ou a aplicação manda uma requisição, tá? Então, tudo começa a partir de uma requisição HTTP, que é o protocolo de comunicação na web, né? Então, seja um usuário por uma interface ou, né, um outro programa de computador manda uma requisição. Essa requisição, ela vem com um verbo e com um endereço, entre outras coisas, tá? Mas inicialmente com esses dois. Com base no verbo e no endereço, eu tenho o que a gente chama de rota. E a primeira coisa que nosso back-end tem que saber é fazer o roteamento das requisições. Então, o passo número 2, né, de uma requisição, o passo número 1 é ela ser enviada, o passo número 2 é ela ser roteada. E toda requisição ela vai ser roteada pelos módulos que a gente criar na camada de routers, na camada de roteamento. Beleza? Então essa camada aqui de routers, que vai ter os arquivos aqui dentro dessa pasta, ela vai ser responsável por, chegou uma requisição, para quem que eu distribuo. O router, ele é como se fosse o garçom, como se fosse o carteiro. Ele não é quem faz, quem processa a coisa de fato. Ele é quem analisa, vê o endereço e distribui. É isso, certo? Distribui para quem? Aí entra outra pasta, tá? Você vai clicar aqui em SRC, vai criar outra pasta que vai ser a dos controllers. Porque o router, ele então entende a requisição e distribui ela para alguém. Para quem que ele distribui? Né? Para uma camada de controle, que são os nossos controllers. Certo? Então, o router ele entrega a requisição crua para um controlador, e esse controlador sim que vai realizar o processamento desta requisição. Certo? Não é todos os processamentos, é um processamento aqui que envolve mais o tratamento dos dados, as validações das informações, certo? E o entendimento de quem vai realizar a execução de uma regra de negócio, de um armazenamento de dados e assim por diante. Então, o controller, né, ele faz um processamento inicial da requisição, que inclui aí validação, o que inclui segurança, o que inclui transformações de dados, né, e passa para o processamento final. Ou se tiver mais etapas, enfim, próxima etapa. Beleza? Beleza, então se o controlador não é ele que finaliza o processamento, qual é a próxima etapa? Tá? Se a requisição ela envolve dados, a minha próxima etapa vai ser, né, a persistência. Certo? E a persistência, a gente vai realizar o processamento de persistência de dados em uma camada de repositórios. Então eu vou ter aqui dentro de Source mais uma pasta, que vai ser repositories. O que são repositórios? Os repositórios, eles fazem o processamento de dados. Certo? Então já veio validado, já veio a questão de segurança, já veio transformado. E aí o que eu faço com esses dados aqui? Eu tenho que salvar? Eu tenho que consultar? Eu tenho que atualizar alguém? Eu tenho que excluir alguém? Então ele faz essa parte de processamento dos dados, de persistência dos dados. Beleza? E para fazer esse processamento, essa persistência, os repositórios,
eles utilizam os modelos de dados, certo? O que são modelos de dados, Luiz? Quando você trabalha com bancos de dados, você tem que ter modelos de dados, certo? Se o seu banco de dados é de produtos, você vai ter um modelo de dados de produtos, né? Você vai ter lá o nome do produto, a imagem do produto, o preço, a cor e assim por diante. Isso é um modelo de dado. Então, os repositórios, eles utilizam modelos de dados para saber como é que eles salvam, para saber onde é que eles salvam, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter aqui uma camada também, né, de models dentro de SRC com os modelos, que nada mais são do que as estruturas de dados da nossa aplicação. Perfeito? E isso tudo, né, routers, controllers, repositories, models, tem que se plugar num backbone central, numa espinha dorsal central. Senão eles não podem ser coisas soltas, né? Eles têm que estar plugados todos em alguma coisa, numa aplicação web, certo? Então dentro de SRC nós vamos criar um arquivo, não é uma pasta, é um arquivo, que vai ser o app.ts. App de application, de aplicação. Então a função do app.ts, né, vai ser servir como essa espinha dorsal, né? Todos os módulos, as camadas da nossa Web API, elas vão estar plugadas no nosso app.ts. Beleza? E a partir dele a gente vai subir a nossa aplicação, né? É a partir dele que vai estar a aplicação de back-end funcionando. Certo? E por uma questão também de organização, né, eu vou ter ainda um último arquivo, que é o server.ts, que é um arquivo de infraestrutura. Tá? Ele é semelhante à parte de... O app.ts é como se fosse o motor do carro, né? E o server.ts é como se fosse a parte de injeção eletrônica. É para dar o start no carro, né? Para dar energia, né? Para inicializar os sistemas. Tá? Então é mais nesse sentido aí, né? A parte mais de motor de arranque, etc. Tá? Vai ficar tudo mais claro, obviamente, com a gente programando isso tudo, né? Mas só já dando um overview da arquitetura. Então a requisição, ela vem a partir do usuário, ela é processada por um roteador, que passa ela para um controlador, que valida, garante segurança, etc. Que, se tiver envolvimento de dados, vai passar para um repository, que vai utilizar um modelo para então persistir os dados. Isso tudo aqui, etapas 2, 3, 4 e 5, vão estar plugados, né, no nosso app.ts, cujo start, cuja inicialização vai ser pelo server.ts. Tá? Se é a primeira vez que vocês têm contato com esse tipo de arquitetura, talvez seja bastante informação, talvez você vai ter que rever esse vídeo diversas vezes, e fica tranquilo, porque ele vai ficar gravado aqui no canal, tá bom? E não se preocupe, não tente decorar tudo agora, né? Tome nota, tire dúvidas, né? Se você estiver assistindo a gravação dessa aula, deixa aqui embaixo nos comentários as dúvidas, porque realmente pode ser muita informação para quem não está acostumado com esse tipo de nível de estrutura de código. Beleza? Notem que a gente ainda não programou nenhuma linha de código, né? A gente só estruturou, configurou, etc. Mas faz parte, tá? Projetos bem pequenos é comum a gente já sair escrevendo código, projetos um pouco mais robustos, e a ideia aqui, como eu falei, é que essa estrutura ela serve para projetos até de uma dificuldade intermediária, né? Uma robustez intermediária, né? Faz sentido a gente ter um pouco mais de zelo nessa etapa inicial. Beleza? Vamos em frente. O que eu vou fazer aqui? Uma última configuração. Eu sei que você não aguenta mais configurações, mas uma última configuração antes da gente começar a programação em si, que é aqui no package.json, tá? Aqui no package.json, entre outras coisas, a gente consegue definir alguns scripts. Vou definir aqui um script de dev, que é para a gente rodar o nosso projeto durante o desenvolvimento, tá? Eu vou usar o comando aqui, npx nodemon. O que é o nodemon, Luiz? Nodemon, ele é um utilitário que deixa nossa aplicação sempre rodando. E caso a gente altere alguma coisa no código, ele reinicia a aplicação automaticamente para a gente. Então ele dá um boost de produtividade bem legal. Então npx nodemon.
aí você tem que passar o caminho do arquivo de inicialização para ele. O nosso arquivo de inicialização vai ser o server TS. Lembra que o server TS é o motor de arranque. Então eu tenho que passar aqui, ó, source/server.ts. Eu também vou passar para ele um --watch para dizer em qual pasta ele deve ficar olhando por alterações. Lembra que eu falei que sempre que algo altera, ele reinicia, né? Mas eu quero só que, se eu alterar fontes da minha aplicação, que ele reinicie. Então eu vou mandar ele olhar, entre aspas aqui, aspas simples, a pasta src. Tá? Então, --watch na pasta src. E por fim, o parâmetro -e, que é de environment, de ambiente, que eu quero que ele entenda que é TS, tá? Que é TypeScript. Senão ele não vai conseguir subir a aplicação para a gente, vai se perder. Tá? Desse jeito aqui, ele vai entender que é TypeScript, que eu tenho que olhar aquela pasta, que eu tenho que subir com este arquivo, e sendo TS, ele vai subir a aplicação através do TS Node. Tá? Por isso que eu instalei o TS Node aqui, para a gente poder subir com ele. Também vou deixar um script de compile pronto, de build, de compilação, que vai rodar o comando npx-tsc. E um script de start, que é start de produção. Tá? No start de dev, eu rodo npm run dev, que é esse cara aqui. Agora, em produção, a gente compila primeiro e depois roda o comando de start de produção, que é node, ou seja, JavaScript, né, porque é depois da compilação, /dist, porque depois da compilação meus fontes vão estar na dist, certo? Server.js, que aí eu vou pegar a versão compilada do server TS. Beleza? Essas últimas duas instruções, a gente pode até testá-las no final, mas elas seriam usadas em produção, tá? A gente não utiliza elas em desenvolvimento. Em desenvolvimento a gente utiliza só essa primeira instrução aqui. E caso vocês venham a escrever testes unitários automatizados no back-end de vocês podem criar um script de teste aqui também para isso, tá? Agora sim, agora acabaram nossas configurações, tá? Agora a gente pode, então, programar. Vamos começar aqui programando a nossa espinha dorsal, né? Nosso backbone, né? A nossa estrutura central da aplicação, onde todo o resto se pluga, que é o nosso app.ts, é o coração da nossa aplicação. Beleza? O server é o que dá o start, né? Mas o app que é o coração mesmo que faz a aplicação ficar viva. Começamos, então, importando as dependências que nós vamos precisar. Beleza? Primeira dependência que eu recomendo que vocês importem. Express Async Errors. Também recomendo que vocês importem logo aqui no topo o Express do próprio pacote de mesmo nome, certo? E deste mesmo pacote, vamos importar também mais 3 tipos que nós vamos utilizar. O Request, o Response e o Next Function. Tá? São tipos de dados que a gente vai trabalhar com TypeScript, a gente vai precisar informar os tipos dos dados. São os 3 tipos de dados que a gente vai utilizar para as rotas do Express. Próximo, import course from course. Depois o Morgan, que não tem muito o que explicar neste momento, tá? Quando a gente for utilizar eu explico melhor. Morgan from Morgan. E o helmet from helmet. Beleza? Agora com os módulos carregados, a gente pode começar a programar a estrutura básica do back-end em si. Como é que a gente programa um back-end com Express? A gente, primeiro, cria uma aplicação Express executando a função de mesmo nome, que a gente importou aqui em cima. Beleza? Cria a aplicação. E já vou exportar a aplicação aqui no final do arquivo, porque lembra que não é este arquivo que vai dar o start na aplicação, né? Quem vai dar o start é o arquivo server, que é o nosso arquivo de infraestrutura. Então já vou exportar ele aqui no final, a nossa aplicação. Então esse arquivo vai criar a aplicação, vai configurar a aplicação e vai retornar ela no final, né, através da exportação. Como é que eu configuro uma aplicação Express, né, um app Express? Lembra que eu mencionei para vocês que o app funciona como se fosse a espinha dorsal? Né, que nem no corpo humano, a gente tem a espinha, daí na espinha se conecta, né, a cintura pélvica, se conecta ao crânio, se conecta a parte dos ombros, as costelas, tudo se conecta na espinha. Aqui é a mesma ideia.
Então, no app, eu vou conectar todos os demais módulos da minha aplicação. Como é que eu faço isso? Com app.use. Tá? Então, por exemplo, eu quero conectar o módulo Morgan. O Morgan, ele é uma função onde eu passo... O que ele serve o Morgan? O Morgan serve para ir logando automaticamente no console as requisições que o back-end vai recebendo. E aí eu posso configurar no Morgan o nível de detalhes dos logs. Eu vou botar aqui o Tiny, que é um log bem simples de uma linha, que não onera muita performance, mas dá algumas informações bacanas pra gente. Então isso aqui que eu estou fazendo, eu estou plugando na aplicação Express um módulo de log, para a gente ver o que está chegando de requisição na aplicação. Que outro módulo eu quero plugar? Módulo Cores. Para que serve o módulo Cores, Luiz? Esse módulo aqui só vai ser útil para vocês se vocês tiverem um front-end, desculpem, não é back-end, é front-end. Como a gente não tem front-end, ele é completamente opcional, tá? Mas se vocês forem ter um front-end, vocês vão notar que o front-end não se comunica para o padrão com o back-end. Você não consegue mandar requisições para o back-end para o padrão. Né? Porque o front-end ele vai estar numa porta, num domínio, o back-end vai estar em outro, e aí os browsers entendem que isso é uma violação, uma brecha de segurança e bloqueio. Para que você permita a comunicação do seu back-end para um front-end, você precisa fazer essa configuração aqui do CORS, certo? E aí você pode fazer como eu fiz aqui, que permite qualquer front-end se conecte, ou você pode, né, adicionar a configuração de quais são os sites que vocês autorizam se comunicar com o back-end de vocês. Então, se eu quisesse, por exemplo, que só luistools.com.br se comunicasse, é assim que eu faria. Tá? Se quiser que qualquer front-end se conecte, deixe vazio que vai funcionar. Próximo módulo que eu quero plugar na nossa aplicação. Eu vou plugar aqui, app.use, eu vou plugar o Helmet. Nota que são sempre funções, ó. O app.use espera uma função, certo? Estou plugando aqui o Helmet. O que é o Helmet? Helmet é elmo em inglês, né? Aqueles capacetes medievais, é um instrumento de proteção. O Helmet ele é um pacote que protege a gente automaticamente de 11 tipos de brechas de segurança muito comuns na internet. E se você for estudar ele mais a fundo, você consegue ter mais proteções também com ele, tá? Mas só a gente utilizar ele, já deixa aí nosso back-end um pouco mais seguro. Não tá seguro, né? Mas já tá um pouco mais seguro de algumas coisas bem bobas aí, alguns ataques bem bobos de internet. Tá bom? Próximo módulo que nós vamos precisar, app.use express.json. O que esse módulo aqui faz, express.json? Quando você cria uma web API, um back-end, você pode definir, você deve definir, qual o tipo de dados que você vai aceitar. Ah, eu quero receber o padrão query string, eu quero receber o padrão form URL encoded, eu quero receber CSV, ou eu quero receber JSON. JSON é o padrão mais popular disparado, né, de back-end. Tá? É o padrão natural também do JavaScript, certo? E essa configuração aqui de módulo serve para o nosso back-end conseguir entender o JSON. Porque, por padrão, as requisições na web elas vão como binário, certo? É byte para lá, byte para cá. E aí, quando eu configuro este módulo aqui na minha aplicação Express, ele recebe os binários e converte eles para JSON automaticamente, certo? Beleza. Vamos para mais um módulo, app.use. E este primeiro módulo vai ser um módulo de teste, ok? Para a gente ver se o nosso back-end está funcionando. Como é que eu faço um módulo de teste? O módulo de teste nada mais é do que uma rota que a gente chama ela quando a gente quer saber se o nosso back-end está funcionando, se ele está no ar. Tá? Você não vai chamar um cadastro para saber se o seu back-end está no ar. Né? Você chama uma rota leve que só te diz, ó, estou no ar. No entanto, para qualquer rota que vocês vierem a criar, o formato é sempre o mesmo. Tá? Você vai dar um app.use e você vai passar uma função que vai ser disparada quando essa rota for chamada. Tá? Qual rota, Luiz? Se você quiser qualquer rota, você só coloca a função. Se você quer uma rota específica, você diz qual a rota aqui no primeiro parâmetro, no parâmetro antes da função. Ah, eu quero só na raiz, na barra. Ou eu quero em barra
teste barra health, tem algumas empresas que chamam de health check, né? Então você coloca aqui a rota no início, beleza? Eu vou deixar vazio aqui por enquanto, que é qualquer requisição vai disparar essa função aqui. As funções de rotas, elas têm sempre 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, o rec, que é a request, então 2 pontos do tipo, né, que é request. O res, que é a response. E o next, que é a next function. Então são sempre 3 parâmetros. O objeto rec tem os dados da requisição, o objeto res tem os dados da resposta que eu vou devolver para o usuário, e o next, se essa requisição vai ser processada por algum outro módulo, eu passo aqui qual é o próximo módulo, o next module. Né? Numa rota de teste, eu vou ter apenas como retorno um res.send, hello road, ok, qualquer coisa. Tá? Só para dizer, ó, tô respondendo, tô vivo, tô up. Tá bom? Essa aqui é a minha rota de teste. Então vamos salvar e a gente pode já rodar um primeiro teste aqui. Como é que eu rodo o teste? Lá no package.json eu deixei aqui um script de dev, né? É com ele que a gente vai rodar. Então npm run dev na pasta web API. Ó, ele vai subir o nodemon. Tá? Ah, eu não dei start na minha aplicação, né? Eu mandei subir o server.ts, mas o server.ts está vazio, certo? Então vamos mexer aqui no server.ts, né, para ele dar o start no nosso app, certo? Então vamos lá, o que o server.ts vai precisar? Primeiro passo, ele vai carregar as configurações, vai carregar o pacote da .env, para que com o pacote da .env ele consiga carregar as configurações para a memória da aplicação. Ele vai pegar o que vocês especificaram aqui no ponto .env e vai subir para a memória da aplicação. Com essas informações da memória, eu vou carregar aqui para uma constante, port, tá? O process.env.port. Tudo que eu defini aqui no ponto .env, eu defini um port, vai para o meu process.env. Né? Process é o processo da minha aplicação, ponto .env são as variáveis de ambiente, e aí cada uma das variáveis tem o nome delas. Tá? Então aqui eu posso carregar para uma constante local, e como o port tem que ser um inteiro, eu vou fazer aqui a conversão, parseInt. Só que o parseInt só funciona com string. Então eu vou ter que converter primeiro para string. Vou usar um template string para isso, que é com crase. Tá? Converto primeiro para string, depois converto para inteiro para guardar aqui na variável. Tá? Porque esse port aqui, ele é do tipo number. Ok? Se por um acaso não especificarem a porta, a gente pode botar um fallback aqui, né? Bota um ou, né? 3.000. Se por um acaso não especificarem, vai ser 3.000 por padrão. Beleza? Agora a gente pode importar a nossa aplicação. Né? Então, de ./app. E a gente pode dar um app.listen, que é para subir a nossa aplicação na porta especificada. E quando ela terminar de subir, vamos jogar uma mensagem no terminal, que é server is running at e qual a porta. Só para avisar que ele está rodando nessa porta aqui. Beleza? Então, esse listen, essa função serve para subir a nossa aplicação, nosso servidor, nossa web API. Aonde é que ela sobe? Nessa porta aqui. Localhost nessa porta aqui. E o que ela vai fazer depois que ela terminar de subir? Vai só imprimir essa mensagem aqui para a gente saber que ela terminou de subir. Beleza? Então, ó. Como eu estou com o script dev rodando e ele roda com o nodemon, toda vez que eu salvar algum arquivo da minha aplicação, ele reinicia automático. E quando ele reiniciar, ó, reparem que ele imprime para a gente que ele está rodando na porta 3000. Beleza? Então isso quer dizer que minha aplicação está rodando. Como é que eu testo ela agora? Você pode testar ela de diversas maneiras. Tá? O mais comum, você pode testar via terminal, você pode criar uma interface, algumas coisas você consegue testar via browser, e também tem aplicações específicas para teste de back-end. Tá? Essa rota aqui eu posso testar direto no browser, certo? Para testar direto no browser, é bem simples, só chamar localhost 2.3000 e ele vai imprimir um hello world para a gente. Certo?
como eu não especifiquei um caminho específico, né? Qualquer, só chamar localhost 2.3000 ele já vai exibir o hello road pra gente, que é o que eu defini aqui. Beleza? Claro que essa rota ela é bem boba, não tem nada que possa dar errado nela, né? Se você escreveu, obviamente, tal qual eu escrevi aqui. No entanto, nós vamos ter rotas aqui que podem dar problema. E aí, para a gente tratar corretamente os problemas, a gente geralmente utiliza estruturas try-catch e tudo mais, mas os problemas que nos escapam por qualquer motivo que seja, a gente pode ter um módulo de tratamento de erros geral, global. Certo? Como é que a gente faz isso no Express? app.use. E aí, a função aqui de tratamento do erro, ela é ligeiramente diferente da função que trata uma chamada normal. Em vez de 3 parâmetros, ela tem que ter 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é um erro. O segundo parâmetro, o terceiro e quarto, são esses mesmos aqui. Então, como é que o Express sabe, né, se ele deve chamar um ou chamar outro? Se é uma requisição normal, ele vai chamar esse cara aqui de cima. Se deu um erro na aplicação de back-end, ele vai chamar esse cara aqui de baixo, porque ele começa com o primeiro parâmetro sendo um erro, né, um tipo de erro do JavaScript. Beleza? E daí aqui você pode fazer algum tipo de tratamento de erro, algum tipo de log. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou devolver um status 500, né, que é erro de servidor, e com a mensagem de erro que veio no objeto de erro. Tá? Mas claro, você poderia guardar esse erro em algum lugar, você poderia lhe mandar um e-mail avisando que deu erro, poderia fazer alguma coisa melhor do que isso, tá? Mas pelo menos desse jeito aqui, não vai crashar a aplicação de vocês caso dê erro nela. Vai ser tratado o erro aqui e devolvido uma mensagem no terminal. Beleza? Show de bola. Então agora a gente tem uma aplicação, né, com somente uma rota de teste, um tratamento de erro, alguns plugins ali de segurança, configuração e etc. A gente tem uma estrutura que vocês conseguem aproveitar para diferentes backends. Isso aqui vocês aprenderam até agora, a gente vai aprender mais coisas ainda, obviamente, vocês conseguem aproveitar para diferentes backends, certo? Vocês conseguem utilizar esse início de diferentes formas, tá bom? Vamos lá, próximo passo. Agora a gente começa a criar as funcionalidades do back-end uma a uma, tá bom? Tem várias maneiras de a gente fazer isso. A gente pode começar do roteamento para o modelo ou do modelo para o roteamento. Então, não tem assim um certo ou um errado, vai da forma que você se organiza, desde que você faça de maneira organizada, né, vai funcionar. Eu, particularmente, gosto de começar do modelo para cima. Gosto de começar do modelo para o roteamento, porque eu acho que o modelo de dados está mais próximo do negócio e faz mais sentido a gente pensar, na minha visão, obviamente, a gente pensar mais no negócio, principalmente no início, né, e depois ir adequando as demais camadas ao que a gente trouxer na análise, né, do negócio em si, certo? Então, eu vou fazer com vocês aqui um back-end de clientes, por exemplo, tá? Poderia ser de qualquer coisa, né? Poderia ser aí de produtos, poderia ser de o que vocês quiserem, né? De carros, de países, qualquer coisa. Tá? Vou fazer de clientes porque todo mundo aqui é cliente de algum tipo de negócio, é fácil de pensar a respeito desse domínio de aplicação, certo? Então, eu vou começar aqui criando a nossa pasta models, nosso primeiro modelo de dados. Né? Então, a gente vai criar um arquivo. Vou colocar o nome do arquivo aqui de customer. Né? Para botar aqui um modelo customer.ts. E aqui eu vou especificar o modelo de dados do cliente. Tá bom? Luiz, que banco de dados nós vamos utilizar? Nenhum. Tá? Porque não impacta em nada, não existe nenhum tipo de diferenciação, não existe nenhum tipo de, vamos dizer assim, de requisito específico do nosso back-end que impacte este ou aquele banco. Tá? Você pode utilizar essa mesma estrutura, tudo que a gente construir aqui, você pode utilizar com qualquer banco de dados. Tá? Eu quero utilizar com MongoDB, eu quero utilizar com MySQL, com Oracle, com MariaDB, não importa, você pode utilizar com qualquer banco de dados. Tá? Com essa mesma estrutura que eu vou trazer aqui, o que vai mudar? Aí você vai trazer um módulo específico para o seu projeto do banco que você quer salvar os dados de fato no final das contas. Mas toda a estrutura, as lógicas, etc., o racional,
você é independente de banco, tá? Depois eu passo referência para vocês, de onde vocês podem aprender a parte específica do banco. Tem vídeo aqui no canal, tem tutorial no blog, né? E daí vocês plugam só a parte do banco que vocês melhor quiserem, escolherem, etc. Tá bom? Então estamos trabalhando aqui numa linha mais de arquitetura, de estrutura, de conceitos, sem estar agnóstica de banco, sem estar vinculado a um vendor de banco específico. Então vamos lá, vamos criar o modelo do nosso cliente. Export default class. Tá? Vou utilizar aqui a orientação a objetos baseada em classes com vocês, que é o mais comum quando trabalha-se com TypeScript. Então, para quem não sabe nada de orientação a objetos, tem vídeo de programação orientada a objetos aqui no canal para vocês. Então, criei uma classe cliente, aí eu vou definir o que um cliente tem. Um cliente vai ter um ID, que é numérico, um cliente vai ter um name, que é string, um cliente vai ter um CPF, que é string também. Tá? Ah, Luiz, eu quero ter outros campos. Pode botar os campos que vocês quiserem, tá? Não tem aí problema nenhum. Tá dando erro ali, já vamos resolver isso aí, tá? Eu vou ter aqui um constructor, que é a função de inicialização do meu modelo. Esse constructor vai receber o nome e o CPF. Reparem que eu estou colocando os tipos de dados, nós estamos trabalhando com TypeScript, né? Então, eu boto o nome da variável, o tipo de dado dela. E dentro do constructor eu vou atribuir esses parâmetros aos campos do meu cliente, certo? Com exceção do ID, que o ID a gente vai gerar ele automaticamente, tá? Mas eu vou pegar aqui ó, o name, vai receber o name que veio para o parâmetro, o this.cpf vai receber o CPF. Denotem que vai sumir os erros ali de cima, só o ID que vai ficar faltando. Num banco de dados, né, você vai ter uma geração automática do ID, certo? Então você não precisaria se preocupar com ele. No nosso caso aqui, que a gente não tem o banco, eu vou fazer uma geração autoincremental aqui, só para a gente simular lá, o ID, geralmente como é nos demais bancos, tá? Ou você poderia gerar ele aleatoriamente também, seria uma outra alternativa, tem gente que gera com UUID ou coisa do tipo. Tá? Então eu vou criar aqui um private static nextID, começando em 1, certo? Então private porque ele não precisa estar exposto para fora da classe, e static porque ele vai ser um gerador global para todos os clientes, né? Não vai ser um por cliente, vai ser um gerador global que vai gerar um ID para cada cliente. E daí aqui no constructor, a gente vai fazer o ID, receber o customer.nextID tá bom? Então, como é estático, né, tem que chamar sempre o nome da classe, ponto, a propriedade, para poder utilizar ela. Então, com isso, nós temos um primeiro modelo. Certo? Nós temos um primeiro modelo. Se você vier a trabalhar com um banco de dados depois, certo? Este modelo aqui pode sofrer modificações, né? Por exemplo, o RM Sequelize, né? O RM Sequelize, por exemplo, você não precisa escrever o modelo, ele gera para você. Então você cria a tabela no banco, né? E ele gera o modelo para você. Daí você não precisa escrever o modelo. Ou você pode escrever o modelo, mas daí tem um padrão específico do Sequelize, e a partir do modelo ele gera a tabela no banco para você. Tá? Então, essa etapa de criação do modelo é a que mais muda se vocês vierem utilizar o banco de dados. Dependendo da tecnologia que vocês forem utilizar, é a que mais muda. Né? Se vocês forem utilizar MongoDB, não muda quase nada. Se forem utilizar Sequelize, TypeORM, PrismaORM, aí muda bastante. Tá bom? E se forem utilizar driver nativo de banco, aí vocês adicionam coisas. Tá? Beleza? Então vamos em frente. Para o nosso cenário aqui, esse modelo de dado aqui já nos atende. Subindo a nossa arquitetura, né, eu falei aqui, ó, a gente tem um modelo. Quem é que fala com o modelo? O repositório, certo? Então nós vamos criar o repositório de cliente. Então a gente vai ter aqui em repositories, a gente vai ter um customer repository.ts. E aí tudo que for ligado à modelagem de clientes, tudo for ligado ao modelo de clientes, né, a persistência, consultas, filtros, etc., do modelo de clientes, fica dentro do Customer Repository. Tá? A pessoa da audiência ali que comentou sobre Solid, né, a gente está dentro aqui do Single Responsibility Principle, né, o princípio da responsabilidade única.
né? Cada camada tem uma responsabilidade e os módulos daquela camada têm uma responsabilidade também bem específica, vinculada à sua natureza, tá bom? Vamos lá, então. Começo importando, né, a classe Customer do nosso módulo. Está uma pasta acima, Models Customer, certo? E, como eu não vou utilizar banco, eu vou salvar as informações num array, tá? Daí isso aqui não existiria, esse array que eu vou criar aqui não existiria numa aplicação com banco, porque você estaria salvando as informações no banco, né? Mas aqui eu vou salvar num Customer Array, vai ser o meu tipo de dado, que eu vou inicializar com um array vazio. Tá? Então isso aqui não existiria com o banco de dados. O que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar no Customers Repository de todas as funções de manipulação de customers, certo? O customers em si, o modelo, ele é a estrutura de dados crua e o repository é a manipulação desses dados. Então, por exemplo, se eu quero ter uma função que retorna um cliente, eu crio ela aqui, async function get customer. Aí no parâmetro eu defino o filtro, então, por exemplo, é uma pesquisa de cliente por ID, né? E no retorno da função eu defino o que ela vai retornar. Ela vai retornar um promise de customer ou undefined, por exemplo. Tá? Então isso aqui é um recurso do TypeScript chamado generics, né? que eu defino um tipo, um subtipo de um outro dado, né? Então eu tenho um tipo que é a promise, né? Que é um tipo de retorno de funções assíncronas. E aí, mas é uma promise de quê? Né? É uma promise de cliente ou de algo indefinido. Quando não encontra um customer, vai retornar undefined. Ok? Beleza. Então, por que eu estou utilizando promises aqui, tá? Via de regra, como a gente está trabalhando com um array, não precisaria ser assim que essa função, ela não precisaria retornar promise. Mas eu já quero deixar esse código o mais parecido possível com o que vocês utilizariam com o banco de dados. E aí, no banco de dados, quando você faz uma consulta no banco, você não tem o dado imediatamente, você tem uma promise do dado, certo? Para quem trabalha com JavaScript há mais tempo aí sabe do que eu estou falando, quem não conhece promises, tem vídeo aqui no canal sobre promises, procura depois. É um modelo de processamento assíncrono que o Node.js trabalha, tá? Então eu vou utilizar aqui promises desnecessariamente, vamos dizer assim, mas só para deixar o código já mais pronto, do jeito que vocês teriam num projeto real, certo? Então eu vou retornar aqui uma new promise. Toda promise tem uma função com resolve e com reject. E aí eu vou retornar um resolve com o retorno da minha função, que é customers.find um customer C, onde o C.id seja igual ao ID. Tá? Então aqui é a minha lógica de procura de cliente. Mas Luiz, se fosse um banco você não teria isso aqui. Você teria um return, e daí teria o código do banco, né, a conexão do banco, e aí teria uma função de fazer a consulta, um find alguma coisa, um SQL alguma coisa, né, e isso retornaria para vocês a linha do banco, certo? Eu não precisaria criar um new promise, porque o banco já retornaria a promise para a gente, tá? Mas é bem parecido, tá bom? Então a estrutura do repositório você aproveita exatamente a mesma, só o conteúdo das funções que vocês vão reprogramar conforme o banco ou a tecnologia de persistência que vocês vierem a utilizar. Isso aqui vai funcionar para a gente em cima deste array aqui de cima, tá bom? E a gente pode também ter uma outra função para retornar todos os clientes de repente. Então, get customers, ou vários clientes, conforme vocês imaginarem aí. E aí esse cara aqui vai tornar um promise de customer array. Daí é sempre essa estrutura aqui, tornar uma nova promise. Aí no resolve, eu devolvo todos os clientes aqui nesse caso. Beleza? Então, criei aqui duas funções de exemplo para vocês, tá? De consultas de dados, né? De pesquisa de dados. Vocês poderiam criar outras variações, pesquisa de cliente por nome, pesquisa de cliente por CPF, sei lá, mas só algumas opções aqui.
E para a gente fazer o CRUD, a gente pode avançar, né, programar todo o Customer Repository aqui. A gente tem uma função para adicionar cliente, certo? Aí essa função vai receber um objeto do tipo cliente e devolver um cliente já cadastrado, certo? Aí eu vou sempre ter essa estrutura aqui de promise, como eu falei, eu não estou trabalhando com banco, mas eu quero simular o banco. Né? O que a gente vai ter aqui? Eu vou primeiro validar, né? Se eu não tenho customer.name ou não tenho customer.cpf, eu vou dar um erro. Tá? Vou querer jogar um erro aqui. Daí como é que a gente faz o erro em promises? Faço um reject, passando um new error, né? Que eu vou chamar de invalid customer. Tá? Então, cliente inválido. Agora, se tiver as informações, eu vou inicializar um novo cliente, tá? Um new customer, com o name e o CPF. Isso aqui internamente, lembrem-se, vai gerar um ID para mim, simulando o que o banco de dados faria, né? Aí eu vou salvar no meu array esse novo cliente. Aqui é customers.push, né? Que é aquele meu array lá de cima. E vou retornar esse cliente recém-cadastrado, esse new customer, para quem pediu essa informação. Beleza? Então esse objeto aqui ele é passado, né, para simplificar, para não ter um monte de parâmetro. Né? Então alguém falou de solid, né? Outro padrão bastante utilizado é o padrão de clean code. Né? E o clean code diz para a gente que funções você pode ter sem parâmetro, um parâmetro, 2 parâmetros, chegou no 3 já virou demais, começa a pensar em criar objetos que tenham várias configurações dentro e você passa o objeto por parâmetro na função. Então como o customer pode ter vários campos, né? É melhor passar um objeto do tipo customer com esses campos preenchidos do que ter uma função cheia de parâmetros. Essa é uma dica aí de clean code, tá? De código limpo. Beleza? Então criei aqui uma add customer, a gente pode criar também uma função de update customer, certo? Um update customer. Aí eu vou ter que ter o ID de quem eu quero atualizar e os dados, né? Um customer data, né? De quem eu quero, com os dados que eu quero atualizar, né? Então o ID de quem e os dados que eu quero atualizar. Essa função, ela vai nos retornar uma promise, sempre uma promise, tá? Função que mexe com dados, banco, etc. A gente sempre retorna promise. E ela pode retornar um customer atualizado ou undefined, caso ela não encontre nenhum cliente com este ID. Ela vai retornar undefined, tá? Então vamos copiar aqui a estrutura da promise. A gente vai começar pesquisando, né, se existe um cliente com aquele ID. Como é que a gente pode fazer isso? Com o find index em cima do array de customers. Então, para cada cliente, procura o cliente cujo ID seja igual ao ID e me retorne o índice dele. Então, se tiver na posição 0, 1, 2, 3, etc., e se ele não encontrar um cliente com esse ID, ele vai retornar -1, certo? Então, a gente pode testar, ó, se o índice é igual a -1, a gente vai devolver um erro, certo? A gente pode botar aqui um customer not found. Agora, se o índice veio qualquer outra coisa que seja -1, a gente achou o cliente. A gente achou o cliente que a gente quer atualizar. E a gente tem que atualizar campo a campo. Então, se nos dados do cliente veio o nome, tá? E tem várias formas de fazer isso, né? Estou fazendo uma das várias formas. E o customers na posição index.name for diferente de customer data.name, ou seja, veio o nome e é um nome diferente, então eu vou atualizar o nome do meu customer que está armazenado no array. Tá? O customer na posição index, vou alterar o nome dele.
Perfeito? O que mais? CPF, bem parecido, tá? Posso pegar o CPF, CPF. Então, se veio o CPF e ele é diferente, atualiza. Por fim, retorna um resolve, né, de customers na posição index, né, que é o cliente devidamente atualizado. Beleza? Nesse caso aqui, na verdade, nem vai retornar undefined em nenhum momento, né? Que a gente está retornando o erro no caso de não encontrar, né? Então não precisa desse undefined aqui. Beleza? Outra opção seria, né? Em vez de devolver um erro, devolver um undefined. Daí vai de como vocês querem tratar os erros na aplicação. Por fim, a última função aqui para fechar o CRUD, né? Porque acaba sendo muito repetitivo se a gente for além do CRUD, né? O resto, outros tipos de funções vão variar conforme o domínio da aplicação de vocês, né? O que a aplicação de vocês vai fazer de fato. Então vai ter um delete customer, onde eu vou passar o ID, que é numérico, e vou retornar um promise de boolean, indicando se excluiu ou não excluiu um usuário. Tá? Então a gente vai ter aqui a estrutura da promise. E a gente pode inclusive pegar aqui o índice, né, como a gente fez antes ali, ó. A gente pode pegar o índice, procurar, né, um cliente que tem aquele índice. Se não encontrou, retorna um erro, né? E se encontrou, a gente pode... Ou, se você não quiser retornar um erro, também não tem necessidade de retornar um erro, na verdade, né? Porque aí são decisões, tudo são decisões. Mas como a gente vai retornar um promise de boolean, a gente pode retornar, na verdade, um resolve de false. A gente não retorna um erro, mas a gente avisa, ó, não excluí nada. Tá? Daí a pessoa decide lá do outro lado, quem recebeu essa informação, né? Se quer fazer alguma coisa a respeito, mas olha, não exclui nada. Não dei um erro porque não me causou nenhum problema, mas não exclui nada. Agora, se a gente encontrou, aí eu posso fazer um customers.splice na posição index de um elemento. Né? O splice ele remove um elemento do array, em uma posição, um x elementos do array na posição específica. Então, nessa posição remove apenas um elemento. E aí o resolve true. Certo? Que aí ele conseguiu excluir com sucesso. Por fim, vamos retornar aqui um objeto default com as nossas funções. getCustomer, getCustomers, addCustomer, update e delete. Estou exportando aqui um objeto com as nossas funções. Beleza? Show. Então fizemos aí o nosso repository. Repara que a responsabilidade dele é o quê? Manipulação de dados em cima de um modelo específico. Qual modelo? Customer. Qualquer outra coisa. Luiz, eu quero na minha aplicação ter produtos. Você vai criar um modelo de produto e um repositório de produto. Ah, eu quero ter uma área de... sei lá, de categorias. Você vai ter modelo de categorias. Você vai ter repositório de categorias. Ah, mas vai ser sempre CRUD. Não. Às vezes você precisa só de algumas funções, às vezes precisa de mais funções, às vezes é CRUD, às vezes não é. Aqui eu trouxe um CRUD como exemplo, tá? Mas não se aprendam apenas no exemplo, tá bom? E novamente, com banco, você teria aqui um select, aqui outro select, aqui teria um insert, né? Você teria aí outras funções, tá? Que iriam variar conforme o RM, conforme o driver e por aí vai, que vocês querem trabalhar. Beleza? Então, vencemos a etapa do modelo, vencemos a etapa do repositório. Próxima etapa, controle. A gente tem que fazer, na verdade, o roteamento e o controle. Né? São duas coisas que a gente tem que fazer para conseguir chegar nas funcionalidades de fato. Né? Então vamos lá. Se a gente tem um modelo de cliente, a gente tem um repositório de cliente, a gente tem que ter o quê? Um controlador de cliente. Então vamos criar um customer controller.ts. Beleza? Então vamos começar aqui importando algumas classes do Express, alguns tipos do Express. Eu quero o request, que o controlador ele ainda está numa camada próxima da requisição, né?
Notem que para repositório e modelo não existe requisição, existem dados a serem manipulados e salvos. Né? Agora, no controle ainda existe, ele está mais próximo do HTTP, né, da internet. Na camada de controle ainda existe requisição, resposta e next function. Eu vou precisar também do modelo de dado, tá? Só para a gente poder fazer algumas tipagens. Eu não vou persistir dados no controle, quem persiste dados é repositório, certo? Mas eu preciso do tipo de dados para conseguir fazer a tipagem correta aqui. Inclusive, em algumas arquiteturas mais puristas, você vai ter um modelo separado de um DTO, por exemplo, né, que é um objeto de transferência de dados, né, também chamado de POJO ou POCO, né, de um objeto anêmico, que é só para transferência de dados. Você tem um modelo que ele está vinculado ao banco, você tem um outro objeto que é só cru para os dados. Tá? Aqui eu vou trabalhar com um único só, mas saiba que existe essa variação para você ter o Customer modelo, Customer Model, e o Customer DTO, ou Customer DTO, que é só para transferência de dados. Certo? Vou precisar também ter o Customer Repository, né, para poder fazer as chamadas, né, de persistência. E aí a gente vai criar as funções do controlador. Então eu vou ter aqui um getCustomer, certo? Ele vai esperar a requisição, ele tem um objeto para a resposta e ele tem também um objeto para a next function, caso precise de uma outra camada fazer algum processamento adicional, certo? Então qual que é a função aqui do controller? Ele tem que pegar as informações da request, tratar, transformar e chamar corretamente o repositório para que ele faça o processamento de fato. Tá? Então o customer ele faz a ponte entre a requisição crua que veio da web e o processamento de fato da aplicação que está lá no repositório ou em outras camadas mais abaixo. Certo? Então eu vou começar, por exemplo, pegando o ID. Onde é que vem o ID? O ID ele vem nos parâmetros da requisição. Então ele vem no objeto rec, propriedade params, que é onde ficam os parâmetros da requisição. Eu vou ter uma propriedade ID lá. Certo? Com essa propriedade ID, eu posso pegar um customer a partir de customers repository, ponto get customer. Aí eu passo o ID para ele. Reparem que aqui deu erro, né? Que o ID ele espera numérico e veio como string. Os parâmetros de requisições, todos eles por padrão vêm como string. Então eu tenho que fazer conversão. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, um parse int, converto ele para inteiro, aí eu posso usar ele na função. Esse getCustomer ele retorna uma promise de customer ou undefined, certo? Então eu tenho que tratar isso. Se retornou um customer, eu vou devolver um res.json de customer. Se não retornou um customer, se veio undefined, eu vou retornar um res.sendStatus 404. O sendStatus é a função para enviar respostas vazias, apenas com o código de erro. O código de erro de não encontrado é 404 na web. Tá? Esses códigos são padronizados. No blog tem tutorial, tem artigo explicando só sobre códigos de erro padronizados da web. 404 é quando a gente não encontra o que a gente estava procurando. Então mandaram um ID, não encontrou, 404. Beleza? Então essa função aqui, a gente pode exportar, certo? A gente pode exportar ela. A gente pode exportar um objeto, na verdade, com a função getCustomer. E a gente pode já utilizar esse controle, a gente pode plugar ele no roteador e utilizar ele nos nossos testes. Porque a gente está programando demais, não está testando, né? O ideal é a gente ir programando e testando, né? Por uma questão de produtividade aqui eu fiz um bloco grande de código, mas é legal a gente já começar a testar isso aqui. Então vamos lá. Como é que eu plugo esse controller na minha aplicação? Vou precisar de um roteador, certo? Então vamos criar aqui um customer router.ts, certo? E daí aqui no customer router eu importo express, from express, eu importo o customer controller, certo? O customer controller.
Aí eu crio um objeto de roteamento a partir de express.router e crio as rotas. As rotas sempre são o verbo como nome da função, então uma rota get, por exemplo. Primeiro parâmetro, o caminho, e aí eu vou usar aqui barra 2 pontos id. O 2 pontos é para definir um parâmetro, então meu caminho vai ser, a rota vai ser barra e o id, tá? A variável id. E o segundo parâmetro é a função de processamento dessa rota, que é o nosso customer controller.getCustomer. Certo? Por fim, a gente exporta o nosso router e lá no app a gente vai ter que plugar este router para fechar toda a comunicação vindo lá pela espinha dorsal. Certo? Então a gente vai precisar aqui importar o nosso customer router from .routers /customer router e fazer um app use, tá? Depois do express.json e antes do teste genérico, app.use, de uma rota onde tudo que vier /customers vai ser tratado por customer router. A ordem importa, tá? Eu tenho que ter essa rota antes desta genérica e antes dessa de erro. A erro tem que ser a última de todas, a genérica de teste tem que ser a penúltima. Todas as demais tem que vir antes, para ele não se confundir e não jogar um hello world para a gente enganado. Tá? Então o que isso quer dizer aqui? Que toda requisição que chegar, a nossa aplicação vai verificar. É /customers? É. Então o customer router que vai trabalhar. Ele vai olhar, tem um ID? Tem. Então é esse getCustomer do controller que vai trabalhar. Ele vai fazer os processamentos, né, e devolver a resposta para o usuário. Este é o fluxo, certo? Será que o fluxo está funcionando? A gente pode testar, né? Porque como eu salvei aqui já está funcionando, já está subindo pelo menos. Como é que a gente testa? Né? Lá no navegador eu vou testar /customers /1, por exemplo. Tá? Vai vir o quê? Not found. Por quê? Porque a gente não cadastrou nenhum cliente. Então não tem como eu pesquisar. Qualquer coisa que eu pesquisar aqui vai dar not found, certo? Mas tá certo, ele está me devolvendo já o que eu esperava que ele devolvesse, not found. Então vamos fazer a funcionalidade de cadastro de cliente, para a gente ter como pesquisar depois. A gente pode até fazer antes a parte de retornar todos os clientes. A gente vai fazer aqui um async function get customers. A assinatura é sempre a mesma. Opa. A assinatura é sempre a mesma. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um const customers, recebe um await, de customer repository.get customers, e vou devolver com res.json os meus clientes. Aí eu exporto. Claro, você poderia ter, né, dificilmente você vai ter uma função que retorna todos os clientes. Né? Você poderia ter paginação, né, ter um parâmetro para a página, daí você pesquisa passando essa página como filtro. Né? Daí são tudo detalhes que você vai refinando com o tempo. Tá? Então, get customers aqui. Vai lá no router, vamos precisar de uma rota para trazer todos os clientes. Daí não tem o ID. Só é importante você garantir essa ordem aqui, tá? Primeiro a mais específica, depois a mais genérica. Sempre assim, para não ter confusão. Então, salvei aqui. No app eu não preciso fazer mais nada, tá? Porque no app está plugado o roteador. Tudo que vier de /customers vai cair nesse roteador. E aí o roteador vai fazer essa subdivisão das chamadas de método do controller. Se eu chamar aqui /customers sem passar ID, ó, vai vir um array vazio, né? Porque não tem nenhum cadastrado. Tá? Então vamos fazer a função de cadastro. De volta para o Customer Controller. E aí, a gente vai criar aqui uma async function. Vou chamar de postCustomer. Ah, Luiz, por que não add customer? Aqui no controller, como ele está mais próximo da camada de web, né, eu costumo utilizar como padrão o verbo HTTP no início da função e depois o recurso, né, a entidade em si, que a gente está manipulando, no caso o customer, certo?
Então aqui vai ser um post, o verbo HTTP post, que é para enviar dados. Quando eu quero fazer um cadastro, eu faço um post, certo? Notem que isso é um dos possíveis padrões de nomenclatura das funções do controller. Não é o único, certo? Mais importante do que qual padrão você vai escolher é você escolher o padrão e seguir o padrão. Então, quando você pega uma aplicação criada por mim com um controller, você vai saber facilmente pelo nome da função qual é o verbo HTTP e qual é o recurso que a função manipula, porque eles seguem este padrão de nomenclatura. Tá bom? Então, vamos aqui pegar a assinatura. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar os dados de um post, uma requisição post, eles vêm no corpo. Então, eu vou pegar aqui no rec.body as informações da requisição e eu vou fazer um casting para customer. O que é um casting, Luiz? O casting é como se fosse uma conversão fraca. É só uma conversão de tipo. É só para a partir da linha de baixo, o Visual Studio Code entender que esse objeto é do tipo customer. E aí ele vai me sugerir os campos de customer, o CPF, ID e name. Se eu não colocasse casting aqui, ele não saberia o que me sugerir aqui embaixo, tá? É mais... Tudo de TypeScript são recursos para facilitar na programação. Tá? Esse casting aqui é para facilitar na programação. Beleza, então agora vamos adicionar este cliente aqui utilizando o nosso Customer Repository. Tá? Então, Customer Repository.add Customer, passando este Customer aqui, e o que ele me retorna? Né? O Customer recém-cadastrado, que eu vou chamar aqui de Result. Tá? Ele retorna o Customer recém-cadastrado, com ID e tudo mais. Certo? Aí, se né, eu tenho um resultado, eu sempre tenho aqui, na verdade, né? Eu não preciso fazer esse teste aqui. Vamos dar um res.status 201. 201 é o código de cadastro realizado com sucesso. .json do result. Exportamos o post customer. Vamos lá no customer router. Vamos criar a rota de post. Então, router.post. Na raiz, tá? Não vai dar conflito porque o outro era get na raiz, esse aqui é post na raiz. E a função que vai tratar é a customercontroller.postCustomer. Beleza? Salvei. Toda vez que eu salvo, já reinicia automático o servidor, né? Reparem uma coisa importante que eu não mostrei, mas essas mensagens aqui que imprime é o Morgan pra gente, aquele pacote que a gente instalou. Ele imprime qual foi o verbo, qual foi a rota, qual foi o código de retorno, quanto tempo levou o processamento. Tudo ele imprime aqui. Agora, para cadastrar o cliente, eu não consigo cadastrar pelo browser, tá? Vou ter que utilizar uma aplicação para testes HTTP. Essa aplicação que eu utilizo é o Postman. Você pode utilizar qualquer aplicação para teste HTTP, tá? Você pode usar o Postman, pode usar o Insomnia, pode utilizar via terminal o Crow, qualquer uma. Aplicações como o Postman, tem vídeo sobre Postman aqui no canal, tá? Se vocês não acharem, na barra de pesquisa procurando por Postman, me pede que eu mando o link para vocês. Só vem aqui, ó, seleciona Post, coloca o endereço do back-end de vocês, então http://localhost 3000, /customers. Aí aqui em headers, você vai colocar content type. Content type. O valor é application JSON, isso quer dizer que vocês vão estar enviando JSON na requisição. E no body, você vai escolher raw e vai colocar o JSON do seu cliente. Então, name, vou botar aqui Luiz, e CPF, tá qualquer coisa, né? 1, 2, 3 aqui. O ID não precisa passar, né? E aí você clica em send para enviar. Ó, veio o código 201, criado com sucesso, e veio aqui o nosso objeto, né, com os dados, incluindo o ID que foi gerado automaticamente para ele. Se eu cadastrar mais um, ó, Fernando, ó, vai vir com o ID 2. Se eu cadastrar mais um, teste, vai vir com o ID 3. Tá? Então ele vai auto-incrementando para a gente sozinho. Se eu for testar, vou ver lá no browser todos os clientes. Ó, estão aqui todos os clientes. Se eu quiser só o cliente ID1, vem só o ID1. Se eu quiser só o ID2, vem só o ID2. Só o ID3, só o ID3. Então reparem que a nossa aplicação de back-end, ela está funcionando tanto o cadastro quanto as nossas duas funções de pesquisa. Então vamos avançar agora para desenvolver as últimas duas funcionalidades, que é update e delete, certo? E aí a gente encerra por hoje.
Mas, Luiz, a gente não viu testes. Tem vídeo aqui no canal de testes de back-end, tutorial no blog. Vai lá no blog, guias de estudo, testes. Luiz, a gente não viu autenticação, parte de segurança. Tem vídeo aqui no canal já de segurança e tem tutorial no blog sobre segurança também. Procura, por exemplo, o JWT, que é um mecanismo de autenticação aí muito popular de back-end, tá bom? Então só, não cabe tudo numa aula só, né? Então tem várias outras aulas aqui no canal e no blog, você consegue plugar depois elas juntas, beleza? Então vamos em frente aqui, vamos terminar as outras duas funções. MySync function update, não vai ser update, né? Vai ser patch customer. Patch é o verbo HTTP para fazer atualizações parciais de informações, certo? Então eu tenho essa assinatura aqui. A gente vai precisar pegar o ID de quem a gente quer atualizar, então rec.params.id. Vamos converter isso para numérico, né? Senão a gente não vai conseguir utilizar essa informação. A gente vai precisar pegar os dados a serem atualizados. A gente pega isso do body. Posso fazer um typecasting aqui para customer. E aí a gente vai ter o resultado do nosso update feito a partir do customer repository, passando o ID e o customer data. Esse result, né, ele é do tipo customer. Então eu posso fazer um res.status 200. Na verdade, nem preciso passar. Quando o status é 200, eu nem preciso passar, porque esse já é o padrão, tá? Eu posso só devolver aqui o result. Por padrão, o código de retorno é sempre 200. Então vamos devolver aqui um patch customers exportado e já vamos fazer o último também. A gente testa tudo junto. A gente vai ter aqui um delete customer. O verbo HTTP para exclusão realmente é o delete também, tá? A assinatura é sempre essa mesma aqui. Aí eu vou pegar o ID de quem eu quero excluir. Eu vou ter o resultado da exclusão, né? Então com o customer repository.deleteCustomer, passando o ID. E aí eu posso testar se o resultado é positivo, é true. Eu vou devolver 204. 204 é o código de sucesso, mas que eu não tenho dados para devolver para o usuário. Né? Não é que nem o insert ou o update, que eu tenho dados para devolver para o usuário. Né? Aqui eu não tenho dados. Eu fiz o que tu mandou, mas não tenho nada para te devolver. Mas agora, se ele não excluiu nada, eu vou devolver um 404. Tá? Não encontrei. Tu mandou excluir uma coisa aí, mas eu não encontrei. Devolver um 404. Tá? Não vou considerar um sucesso. Beleza? Então, terminamos aqui as funções do controller. Vamos só fazer as últimas configurações no roteador. Né? Então, eu vou ter aqui um patch para atualização, que eu espero o ID para o parâmetro. E ele chama a função patch customer. E eu vou ter um delete para exclusão, espero um ID para o parâmetro, que vai chamar o delete. E está pronto o nosso back-end. Claro, para uma entidade, né? Para clientes. Se eu quisesse também na mesma aplicação ter produtos, poderia. Né? Eu vou criar um roteador de produto, repositório de produto, modelo de produto, controlador de produto, assim por diante. Aí eu quero ter também parte de funcionários. Você vai ter modelo de funcionário, repositório de funcionário, controller de funcionário, roteador de funcionário. Não esquecendo de plugar sempre o roteador lá no nosso app TS. Tá? Tem que plugar ele aqui. Para cada um, né, você cria mais uma linha dessas e pluga outro roteador, para cada roteador. Beleza? Show! Vamos testar então. Como eu reiniciei aqui a aplicação automaticamente, eu perdi os dados, tá? Eu não tenho mais dados aqui, vou ter que cadastrar de novo. Então vamos lá, teste, Luiz, Fernando. E agora a gente pode testar as outras funcionalidades. Por exemplo, patch. O patch é para atualização. Eu passo o ID de quem eu quero atualizar. Então eu quero atualizar o Fernando, que é o ID 3. E eu vou trocar, por exemplo, o CPF dele, C456. Certo? Então vou enviar. O que eu espero como retorno, né? Vem um objeto com ID 3, que é o mesmo ID, com o name Fernando ainda, mas com o CPF atualizado. Hoje é 123, tem que vir 456. Ó, veio aqui 456. Mas será que atualizou mesmo? Vamos ver no browser. Ó, tá vindo lá, 456. Certo? Se eu atualizar de novo, vou botar um 7 aqui, e eu for olhar no browser, tá com 7 também.
Então, o nosso patch, nosso update está funcionando. Vamos testar a exclusão. Ó, hoje está vindo aqui um cara com ID3. Se eu mandar excluir, eu não preciso nada no corpo, né? Posso botar um none aqui, ó, não precisa ter nada no corpo. Se eu mandar excluir um cliente com ID3, ó, o código 204, que é um sucesso sem dados, eu tentar pesquisar, não existe mais. Se eu olhar todos os clientes, só tem os 2 clientes aqui, o terceiro foi excluído. Tá bom? Então, com isso, a gente testou, a gente garantiu que está funcionando as 5, né, funcionalidades da nossa aplicação. Ou 6, se contar com a de teste de se a aplicação está no ar ou não. Né? Que se eu testar aqui sem o /customers, ele vai dar um hello world para a gente mostrando que a aplicação está no ar. Né? Então, se contar com essa aí, são 6 funcionalidades aí na nossa aplicação de back-end. Tá? Esse back-end aqui não é o back-end mais simples que vocês podem fazer e também não é o mais complexo que vocês podem fazer. Ele é um back-end de complexidade intermediária, de robustez intermediária, que vocês conseguem utilizar aí para, sei lá, eu diria que 80% dos projetos de back-end que eu preciso ou precisei trabalhar, esse tipo de estrutura me atende, né, ou já me atendeu super bem, tá bom? Claro que projetos minúsculos, você pode fazer algo ainda mais simples, e projetos complexos, aí vale a pena você fazer coisas mais complexas, né? O pessoal às vezes pergunta, Luiz, você usa Clean Architecture, arquitetura hexagonal, esse tipo de coisa? Olha, eu uso raramente quando preciso de projetos com esse grau de complexidade. Não é cenários do dia a dia que eu acabo utilizando. Tá? Cenários mais comuns não precisam de uma complexidade tão alta, algo até um nível intermediário como esse aqui já atende super bem, já cresce bem, já é fácil de dar manutenção, fácil de testar também, você consegue testar facilmente aí com testes unitários, tá? Você consegue ter um bom nível de arquitetura com essa configuração aqui. Beleza? Claro que sempre dá para melhorar uma série de coisas, mas aqui é um nível intermediário bem interessante. Beleza? E aí, conseguiu fazer o aulão? Tá funcionando a Web API na sua máquina? Querendo mais conteúdos como esse, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vou deixar nos vídeos recomendados logo na sequência. Tem vídeo de segurança aqui no canal, de performance, banco de dados, enfim, muita coisa bacana utilizando o stack do JavaScript. Então, se você gosta desses conteúdos, recomendo que você se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, que você curta esse, por favor, para prestigiar o meu trabalho aqui. E tendo qualquer dúvida adicional, deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio e respondo todo mundo. Combinado? Então um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!